E o melhor, né? Vamos morar juntos no céu, em nome de Jesus. Irmãos, eu quero compartilhar com vocês sobre o vinho novo. O Senhor colocou isso no meu coração quando o João compartilhou que esse ano a ênfase seria o renovo. E nós temos recebido algumas porções. E no ano do renovo, o Senhor está nos lembrando de verdades. Verdades de quem Ele é. Verdades de como Ele opera. Verdades daquilo que Ele faz através de nós e em nós. Deus tem compartilhado essas verdades desde a segunda-feira. E eu creio que hoje nós veremos que Jesus, Ele está compartilhando coisas novas, revelações novas e ativação nova para um propósito em nossas vidas nesse ano. Deus está liberando sobre nós a sua palavra. E hoje nós vamos ver que Jesus, Ele trouxe plena salvação. Fala assim comigo, plena salvação. Jesus trouxe uma salvação completa para nós. Ele trouxe uma plenitude de vida dentro dessa salvação. E essa salvação foi liberada a nós, aqueles que creram, aqueles que o receberam, pela revelação do Espírito Santo, através da palavra. Jesus nos salvou. E lá em João 10:10 ele diz: eu vim trazer vida com abundância. Ele estava dizendo que o inimigo veio para matar, roubar e destruir, mas Ele veio para trazer vida. A salvação do Senhor abrange todos os aspectos da nossa vida, por isso esta vida em Jesus ela é abundante. E esta é uma verdade. Esta vida abundante, essa vida plena, tem uma palavra grega chamada sozo, é salvação completa. Sozo significa salvação completa. Tudo que Ele tinha que fazer, Ele fez. Ele nos salvou, Ele nos libertou, Ele nos curou, não somente para irmos ao céu, que é algo poderoso, mas vivermos uma vida plena nele, uma vida abundante nele. Esta é uma palavra grega, sozo, que aparece mais de 100 vezes no Novo Testamento. Jesus declarou muitas vezes essa palavra. Frequentemente Jesus usou essa palavra salvação, sozo, em diferentes episódios da Bíblia, referindo-se à cura, à libertação, a resgate. Então Jesus fez uma obra completa. Não foi somente tirar-nos da condenação do inferno. É muito mais do que ir para o céu, que já é algo poderoso. É muito mais do que ser somente testificado como alguém que vai morar na eternidade com Ele, que também é algo glorioso. Mas o Senhor começou a operar essa salvação desde o dia em que aceitamos a Ele como Senhor das nossas vidas. E nós precisamos entender, hoje nós estamos reunidos nesse lugar como um povo salvo, que já vive a salvação do Senhor. É a vida de Deus em nós, é a vida de Cristo operando em nós e através de nós. Não é somente aquele sentido de sermos perdoados, de não sermos mais condenados dos nossos pecados. Não é somente aquele sentido de eu não vou mais para o inferno. Nós precisamos entender a plenitude da graça da salvação, a plenitude do que Ele fez. E nós podemos ver essa palavra, essa ação claramente na obra de Jesus Cristo e na vida daquele que crê. E eu creio que os irmãos nesse ano do renovo têm recebido esta chuva de Deus, esta água viva. E o Senhor tem renovado conceitos, verdades. E estas palavras que o Senhor tem renovado sobre as nossas vidas, não é só para o entendimento, é para a ativação, para um propósito. Deus quer usar o seu povo, diga amém. Deus quer usar a sua vida. E eu sei que a obra do Senhor, como você também sabe,
é completa. Vai muito mais além do que imaginamos. É uma completa salvação. Fala assim comigo, uma completa salvação. Aleluia. Sozo. Vida de Deus. O resgate. Não somente dos nossos pecados, mas o resgate do nosso sofrimento. O resgate das nossas enfermidades. Salvação é cura para a nossa vida, é cura para o enfermo, é libertação para o cativo, é proteção para o aflito, é prosperidade para o necessitado, é paz para o atribulado, é alegria para o triste, é remédio para o doente, é vida aonde opera a morte. Ele nos salvou. Podemos ver Jesus fazendo isso por muitos episódios na Bíblia, em muitos contextos, em muitas situações. Nós vamos ver Jesus salvando. Você lembra daquela passagem de Mateus, capítulo 14, versículo 30, quando Pedro está naufragando, diante daquela tempestade, e ele repara no vento, e ele começa a afundar. Aquele que há pouco tempo estava andando sobre as águas, ele fica com medo, e no versículo 30, ele grita: Senhor, salva-me, sozo, me socorre, me livra, e o Senhor o salva. Outro momento foi naquele encontro da mulher com fluxo de sangue, está lá em Lucas 8:48, aquela mulher que padecia por muito tempo com uma enfermidade, ela encontra Jesus, ela tem um encontro com o poder de Deus, ela toca nesse poder e ela é curada. E o Senhor diz no verso 48, tem de bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Salvação. Aquele encontro da mulher pecadora que está lá em Lucas 7:50, que chorava aos pés de Jesus e ungia os seus pés com unguento, com perfume. E Jesus olha para aquela mulher, onde todo mundo estava julgando ela, e diz: filha, os teus pecados foram perdoados. Aleluia. Eu estou liberando a sua vida, eu estou salvando você, eu estou completando a vida que eu preparei para você, eu estou te dando liberdade. Aleluia. Isso é plenitude. Jesus salva aquela mulher, perdoa aquela mulher e diz: vai em paz. Em todas as áreas da nossa vida nós fomos abençoados. Em Cristo nós recebemos uma obra completa. Aleluia. Ele nos deu nele salvação e uma vida completa. A salvação de Jesus é completa. Estamos salvos da condenação, estamos salvos da enfermidade, estamos salvos das opressões, estamos salvos das aflições, estamos salvos até de nós mesmos. Fala isso para alguém perto de você: em Jesus Cristo somos plenamente salvos. Parece básico ouvir isso, parece óbvio ouvir isso, mas nós vemos que sistematicamente temos que lutar com a nossa carne, porque ela tenta sabotar essas verdades. Muitas vezes nós achamos que eu vou receber esta plenitude se eu merecer, mas nós aprendemos, temos ouvido aqui que é pela graça, a graça que nos alcançou. Ninguém merece isso, ninguém fez algo para que Deus o retribuísse nisso, é uma graça, como João tem dito aqui, escandalosa graça, poderosa graça, e não há nada que você faça para merecer essa salvação, essa plenitude. Este é um presente de Deus para nós, escandalosa graça, não tem preço, não podemos pagar pela salvação, não podemos fazer nada para que Deus nos retribua por mérito. Não tem jejum, não tem oração, não tem filantropia, não tem ser bonzinho, não tem nada. Ele nos salvou porque Ele nos ama e pronto. E quando opera essa salvação?
Fala assim comigo, é hoje. 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 Quem é do Senhor Jesus aqui? Dá um glória a Deus. Quem é do Senhor Jesus, diga aleluia. Quem é povo de Deus, diga glória a Deus. Você experimenta a plenitude do Senhor hoje, porque Cristo está em você e opera através de você. Você é salvo. Aleluia. Meu irmão, mas neste renovo, como eu disse, o Senhor tem resgatado estas verdades. E aqui é um problema. O problema, sabe qual é? Que nós insistimos em dizer: eu sou mau, eu não sou bom o suficiente, mas eu faço tudo errado. Mas hoje eu quero te relembrar. É mesmo. A gente é tudo isso aí. E não merecemos mesmo. Mas levanta a sua mão para o céu. Eu quero declarar que mesmo com tudo isso, eu e você somos aptos a receber a graça de Deus em nossas vidas. Aleluia. Agora somos salvos e recebemos de Deus uma vida completa, uma vida nova. E é tudo novo, e é tudo pela fé. Esses renovos precisam renovar estas verdades, que pela fé recebemos de Deus a plenitude da salvação, recebemos uma vida completamente abençoada, somos completos em Cristo. É o que diz a palavra. Nós precisamos relembrar as verdades da palavra. Diga isso bem alto para você mesmo: em Cristo não me falta nada. Olha o que diz lá em Efésios 2, do versículo 1 ao versículo 10. Vamos lembrar desta verdade. Diz assim, Efésios 2, do 1 ao 10: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, o que Ele fez? Nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para quê? Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Aleluia. Você pode aplaudir a palavra de Deus? A verdade, a realidade da nossa vida nele. Nós precisamos renovar esse entendimento. Nós precisamos resgatar estas verdades, estas realidades. Sabe por quê? Porque existem períodos da nossa vida que parece que esta vida parou de pulsar. Existem circunstâncias que esta vida perde o seu brilho, segundo aquilo que aparenta.
Talvez a gente olhe para algum momento, alguma circunstância e vemos, aquele brilho não é mais o mesmo. O entusiasmo acabou, o desânimo e a apatia tomaram conta. A vida ficou mais indiferente. E às vezes, em algum determinado tempo, principalmente nos últimos tempos que temos vivido, diante de tantas pressões, muitos perguntam: cadê o sozo? Cadê a plenitude? Cadê a vida? Cadê a presença? Cadê o poder de Deus? Cadê aquela alegria? Cadê a salvação em minha vida? Cadê esta palavra se cumprindo na minha família, na minha célula, no meu ministério? Porque eu olho para a minha vida e vejo: eu estou fraco, a vida está escassa, estou enfrentando dificuldades. Muita gente esfriou, muita gente se apagou, muita gente se esqueceu desta verdade. Mas ouça isso: você foi salvo pelo sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus nos salvou, nos libertou e nos conectou às verdades da palavra. O Senhor está nos dizendo sistematicamente nesses encontros, e ainda vai dizer muito mais, é que Ele está renovando o nosso entendimento nas verdades que Ele tem estabelecido como alicerces da nossa vida, e renovando o nosso entendimento para voltarmos àquilo que de fato Ele preparou, e viver aquilo que Ele declara, para que experimentamos o seu poder, o seu propósito, o nosso destino. Jesus nos trouxe vida, e vida completa. Mais uma vez, diga comigo: Jesus me trouxe vida, uma vida completa. Jesus nos trouxe a vida, 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 vida. Eu quero profetizar que esta noite vai ser um renovo da nossa vida. A vida de Jesus, a vida de Jesus vai ser renovada hoje, em nome de Jesus. Eu quero profetizar isso. Aleluia. E na Bíblia, um dos aspectos dos símbolos que representam vida é o sangue. A Bíblia e o sangue têm como a sua representação. A Bíblia revela que este sangue tem vida. O sangue representa a vida. Olha o que diz Levíticos 17:11. Diz assim: porque a vida da carne está no sangue. Levíticos 17:11 diz isso. O sangue representa a vida. Jesus disse que a vida está no sangue. Lá em João 6:53, Jesus diz assim, Evangelho de João 6:53. Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes da carne do Filho do Homem, e nem beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. O vinho representa na ceia o sangue de Jesus. Na ceia, Jesus pega o cálice e diz: este é o meu sangue, que é dado por amor de vós. Mateus 26:27. Evangelho de Mateus 26:27, tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque este é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos, para a remissão dos pecados. Fala assim comigo: a vida está no sangue. Quero declarar algo sobre você que está ouvindo, sobre os irmãos aqui presencialmente. No ano do renovo, Jesus vai trazer vinho novo. No ano do renovo, o Senhor vai renovar a nossa vida. Oh, receba isso com força. Tem vinho novo para a igreja nestes dias, em nome de Jesus. E o Senhor vai renovar a vida da igreja, vai voltar a ser
poderosamente usada para o seu propósito nessa terra. Aleluia! Tem vinho novo. Eu estava orando, o Senhor colocou algo no meu coração. E eu quero lembrar com você um episódio e usar esta passagem como uma palavra profética para nós nessa noite, para estes dias, para esse ano. O Senhor colocou no meu coração aquele episódio que está lá em João capítulo 2. É um quadro que, ao ler, ao orar, ao meditar nesse texto conhecido, o Senhor colocou isso como um cenário profético para nós nesses dias. Eu creio que o Senhor tem liberado as palavras sobre nós para renovar não somente o entendimento, mas renovar unção, graça, poder. Diga para alguém assim, perto de você assim: Jesus faz no renovo tudo novo, e de novo, e melhor. Lá em João capítulo 2, nós vamos encontrar aquele cenário da transformação da água em vinho. É aquele momento da festa que estava acontecendo em Caná da Galileia. E ali estava acontecendo aquela celebração, e é algo bem típico daquele contexto, que era a festa, era a celebração e tinha vinho. Mas a Bíblia conta que num determinado momento o vinho acaba. Por isso que eu disse a você no início do momento que vamos ler João capítulo 2, quando eu apontei que isso é um quadro, um cenário profético. Parece que na jornada do vinho, alguma coisa se perde, alguma coisa deixa de acontecer, mas Jesus estava ali e Ele faz algo, não somente para restaurar uma festa, mas para nos ensinar um propósito, um princípio, um fundamento. E o melhor vinho, o melhor da vida, o melhor da história da igreja está chegando. Aleluia! Meu irmão, ao olhar João 2, a partir do verso 1, diz assim que ao terceiro dia, fizeram-se ali umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. Presta atenção, até o versículo 2. Era uma festa de casamento, celebração da aliança. E essa festa de casamento estava acontecendo em Caná da Galileia. Galileia era um lugar que Jesus habitou. Ele era conhecido o Galileu. E esta festa habitual dos judeus, de casamento, as bodas, era uma festa que durava 7 dias. Jesus estava ali, porque ele morou na Galileia, provavelmente conhecia família ali, os discípulos foram convidados, Maria estava lá. E como começou uma festa? Pensa comigo. Talvez começou tudo bem. Era uma festa de alegria. Estava celebrando um casamento. Tinha vinho. O vinho era representativo, não somente de alegria, mas você aprendeu aqui, vinho também tem simbologia de vida. A vida estava presente. Tinha vinho lá. Estava aparentemente tudo indo bem. Estava ocorrendo tudo bem, Jesus estava lá, tudo certinho. Mas a Bíblia conta que num determinado momento naquela jornada, na festividade, a Bíblia não fala se foi no 4º, 5º, 6º dia, mas a Bíblia fala que num determinado momento o vinho acabou. Acabou o vinho. O que começou bem, já estava agora preocupante. O que era festa, o que era alegria, agora se tornou questionamento. Acabou o vinho. E isso era um grande problema, porque era vergonhoso, era uma grande dificuldade. E olha só o cenário, meu irmão, tem muita gente que, quando se converteu, estava feliz, alegre.
Mas chega um determinado momento que acabou o vinho, acabou a alegria. Tem uma hora que na jornada a gente olha, cadê aquela alegria? Começou bem, mas a vida ficou chata. Estava dando tudo certo, agora não está dando. E sabe qual é o pior? É que tem momentos que a gente não sabe o que vai fazer. Tem momentos que a gente não sabe como resolver as coisas. A gente fica em crise. Que era alegria, se foi. O que era entusiasmo, e agora? E nessa crise gera desânimo. E aí começa a se procurar justificativas, arrumar um culpado. E aí quando a gente olha nesse cenário, a única vontade que a gente tem é a vontade de ir embora. Perdeu a graça. No verso 3, Maria, ela está nesse cenário. Parece que com preocupação ela vai até indagar Jesus. Veja o que diz o verso 3. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Verso 4, disse-lhe Jesus: mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Parece que nesse cenário que começou bem, agora com dificuldade, as pessoas tentando resolver, Maria até tentando indagar a Jesus, e Jesus com uma aparente indiferença: não é a hora. Não é hora de eu revelar, não é hora de eu fazer nada. E o que sobra? E o que fica? Como fica o coração? Isso aqui aponta para uma jornada. Às vezes até um período que a gente está passando com aquilo que a gente viveu nos últimos tempos. As crises que foram geradas, muitos questionamentos. Faltou até ânimo, para alguns saúde, para outros até a vida. E a gente olha para tudo isso e diz: e agora, Jesus? Mas no ano do renovo tem restauração. Tem restauração. Aleluia. Aquela situação era uma situação que os servos deveriam ter tentado: olha, vamos procurar então comprar. Recorreram até a Maria: olha, vê se Jesus resolve. Ninguém resolvia. Tinha um problema. Mas eu creio que aqui tem um momento chave. Aqui tem um momento profético. Aqui tem uma hora que é a hora em que as coisas vão começar a mudar, que o cenário vai começar a ser transformado. É liberado um decreto. É liberado uma palavra. Naquele cenário onde acabou o vinho, que é símbolo do sangue, que é símbolo da vida. No versículo 5, diz assim: sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Maria olha para os servos e ela libera uma palavra. E eu creio, meu irmão, que a mulher é a figura da igreja, simbologia. Toda mulher é figura da igreja. E sabe qual é o decreto que é liberado? Ela olha para os servos e diz assim: olha, ouça Jesus, observe Jesus, faça tudo o que ele vos disser. Ela libera um decreto, sabe o que? Olha para Jesus, porque ele é o Senhor. Olha para Jesus, observe Jesus, esteja atento à sua palavra, esteja atento ao que ele está falando, esteja atento ao que ele vai dizer, esteja atento ao que ele vai ordenar, e obedeça. Eu creio que isto é uma chave naquele cenário. Irmãos, este tempo é um tempo de alinhamento. Não só quando a gente fala destes 12 dias de primícias, mas esta estação da igreja na terra, o Senhor está alinhando a sua igreja. O Senhor tem liberado um tempo de alinhamento.
Parece que Maria estava tentando mudar aquele quadro, sem sucesso. Ela olha para os servos e fala algo que eu considero uma chave, algo poderoso: façam aquilo que Jesus vai falar. Observe o que Jesus está dizendo e obedeçam. Observar e obedecer. Irmãos, nós não podemos mais ficar parados olhando para o mundo, ouvindo o mundo, olhar para o cenário que o mundo está e ficar reclamando das coisas que não acontecem no mundo. O mundo é assim. O mundo não vai gerar para nós grandes expectativas. Meu irmão, não adianta olhar para o mundo e esperar que o mundo vai nos animar. O mundo não vai te animar em nada. Muito pelo contrário, o mundo só nos desanima. Mas ouça Jesus. Ele está falando nesses dias. Jesus tem falado conosco nesses dias. Olha para Ele, obedeça a voz dEle e siga-o. Deixe de tentar fazer do seu jeito. Isso pode ser obstinação. Pare de olhar para a situação e tentar achar uma saída na tua força. Olha o que disse: fazei tudo quanto Ele vos disser. Quantos têm ouvido Jesus nesses dias? Jesus tem falado com você? Diz amém. Jesus tem liberado a sua palavra. Neste cenário, Jesus tem liberado palavra. E aí começa uma transformação daquele cenário. Após esse decreto, Jesus é o Senhor. Jesus, vamos dizer bem alto assim comigo: Jesus é o Senhor. Mais uma vez, Jesus é o Senhor da igreja, é o Senhor da minha casa. Jesus é o Senhor de toda a terra. Aleluia. Nós olhamos para Ele e estamos ouvindo o que Ele está falando. Ele tem falado nesses dias. E aí começa a mudar aquele cenário. E aqui que eu vejo o cenário profético. No versículo 6, a Bíblia diz que estavam ali postas 6 talhas de pedra. Eram 6 recipientes de pedra que eram usados para a purificação dos judeus. E a Bíblia fala que em cada um cabiam 2 ou 3 almudes. Jesus começa a olhar para aquele cenário, aonde acabou o vinho, aonde estava a dúvida, aonde estava aquela situação, aquele quadro, como eu disse. E ele olha naquele ambiente, a Bíblia revela que havia pedras que serviam para comportar água, e era um ritual dos judeus. Os judeus, quando entravam no lugar, num local, eles lavavam as mãos, eles lavavam os pés. Então era um lugar de purificação, era um lugar de ritual, era um lugar onde eles estavam se lavando para entrar naquele ambiente. E aquelas pedras, aqueles recipientes, cada almude corresponde a 40 litros de água. Portanto, eram talhas que cabiam entre 80 e 120 litros de água. E a Bíblia revela que estava ali, aquele lugar que era um lugar para lavar as mãos, os pés, era o lugar da purificação. Jesus começa a falar. No versículo 7, Jesus disse: enchei de água essas talhas. Enchei de água essas talhas. Ou seja, a água já deveria ter sido usada, porque a festa já tinha acontecido durante alguns dias, os convidados já tinham chegado. Talvez estavam algumas vazias, algumas outras pela metade, outras com resquícios das mãos que foram lavadas, dos pés que foram lavadas, porque era um lugar de se lavar, de se purificar, de lavar as mãos, os pés. E Jesus olha para aquele lugar onde havia as pedras, e Ele chama os servos, e Ele diz aos servos: encha de água estas talhas, e encham até em cima.
Interessante, por isso que eu digo que isto é algo profético, é uma palavra profética para os nossos dias. O Senhor está estabelecendo o seu governo, o Senhor está restaurando o seu governo, o Senhor está restaurando a sua autoridade na igreja e no coração do seu povo. O Senhor está proclamando pelo Espírito Santo: Jesus Cristo é o Senhor. O Senhor tem proclamado pelo Espírito Santo: esteja atento à sua voz, Ele está falando. E o Senhor está olhando todo esse cenário. E a Bíblia fala que Ele chama o servo. Tem servo de Deus aí? Dá um glória a Deus aí. Ele chama os servos, Ele fala com os servos. Talvez naquele ambiente tinha gente reclamando, tinha gente desistindo, tinha gente indo embora, mas Ele olha para quem está servindo, Ele chama quem está servindo, Ele chama quem está naquele ambiente envolvido em servir. Tem servo de Deus aí? Dão glória! Aleluia! O Senhor está nos chamando, e Ele chama o servo queria servir, e Ele libera uma palavra. Levanta a sua mão. Eu quero declarar que nesse tempo, meu irmão, não vai faltar palavra de Deus para você, não vai faltar palavra de Jesus Cristo, não vai faltar direção, não vai faltar estratégia, não vai faltar a luz do Espírito, não vai faltar a palavra que o Senhor vai te direcionar aquilo que Ele quer fazer em você e através de você. Jesus está nos chamando e está falando conosco. Não vai faltar palavra, não vai faltar direção. Jesus chamou e Ele disse: encha as talhas de água. Jesus está liberando uma estratégia. Aleluia, aleluia, aleluia. Meu irmão, quando a gente olha para o mundo, para o cenário do mundo, a gente fala: acabou a alegria, acabou a vida. Quando a gente olha muitas vezes para o ambiente do nosso coração, a gente vê, está faltando. Parece que está faltando água, parece que está faltando algo, parece que está faltando vida, parece que está faltando aquilo que começou bem, já não está tão bem. Mas eu creio, o Senhor está levantando a sua igreja nesses dias, para um propósito poderoso na terra, e Ele está chamando os seus servos. O Senhor está chamando os seus servos, e há um chamado para encher as talhas de água. Fala assim comigo: encher as talhas de água. A Bíblia fala que a água é a palavra de Deus. Simbologia. Pode ser o Espírito, mas é a palavra também. É a palavra, a água é a palavra de Deus. Meu irmão, qual é a chuva que tem descido sobre nós nesses dias? Qual é a água que o Senhor tem colocado em nossas vidas? Qual é a palavra que tem te enchido nesses dias? Qual é a água viva que o Senhor tem enchido você nesses dias? O Senhor está nos chamando, Ele está dizendo: encha de água, que é a palavra. Você ouviu aqui na segunda-feira, que o Senhor liberou a água viva, dizendo: roupas de santidade está liberada sobre nós, vistam-se dela. O Senhor estava enchendo a nossa vida com essa água. Ele te vestiu de uma roupa nova. Ele está enchendo a igreja. Ele está dizendo aos servos, os servos estão liberando a palavra, e essa palavra é água, e essa água tem enchido a nossa vida. E na segunda-feira a gente recebeu o manto de santidade, o manto que nos vestiu da justiça do Senhor Jesus. Santos. Na terça-feira o Senhor liberou água viva. Ele disse: a alegria da salvação que se perdeu, a alegria da salvação para servir, a alegria porque o nosso nome está escrito no livro da vida. Foi o que Ele disse para os 70 quando voltaram: não se alegrem pelos sinais, pelos prodígios, mas se alegrem porque o seu nome está escrito no livro da vida. Fiquem felizes. O Senhor liberou essa água. Na quarta-feira o Senhor falou sobre o renovo do amor para servir. O amor de Deus foi derramado em nossos corações. O Senhor liberou a água. O Senhor estava enchendo as nossas talhas com água, aleluia, água viva. O amor de Deus está derramado sobre nós.
Ontem você veio aqui e o Senhor liberou mais água sobre nós. O poder do Espírito está sobre você, aleluia. O poder do Espírito Santo desceu sobre nós. O poder do Espírito Santo está sobre você. E Ele te ungiu, Ele te ativou, Ele virou uma chave em você, Ele liberou poder sobre você. Tem água viva sendo liberada sobre nós nesses dias. E se prepara, porque tem muito mais. Deus vai encher a nossa vida até a tampa. Jesus vai encher a nossa vida da água até em cima, até transbordar. Tem água de Deus sendo liberada. Ele quer fazer algo novo. Ele quer mudar o cenário. Ele quer fazer uma grande virada. Aleluia. Ele está nos enchendo de água viva, da palavra. E hoje, a água que Ele está enchendo você, é a água que você tem recebido pela plenitude da salvação. Você está ouvindo aqui, Ele te salvou completamente. A vida e a presença de Jesus estão vivas em você. O Senhor está enchendo você com esta água, com esta verdade. Ele está liberando essa palavra e o Espírito sobre você. Ele está dizendo, você que tem sede, venha e beba de graça da água da vida. Aleluia. Sabe por quê? Porque nesse tempo, só parece que acabou algumas coisas. Fala isso aí para você mesmo. Só parece que acabou algumas coisas. Levanta sua mão bem alto e fala assim, o Senhor está preparando algo novo para as nossas vidas, que será poderoso, será glorioso, e vai surpreender, vai impactar esse mundo. Jesus vai revelar a sua glória. Jesus vai revelar a sua glória. No ano do renovo está chegando vinho novo. A vida plena, a vida completa, a vida restaurada. Aleluia. Ô irmão, tem vinho novo para você. Tem vinho novo para você que está ouvindo, assistindo aí de casa. Tem vinho novo para você que está aqui presencialmente. Tem vinho novo na sua vida. Tem renovo de Deus para a sua vida. Tem renovo para a igreja. Tem renovo. Se prepara, meu irmão. Se prepara, porque ainda tem muito mais nesse tempo de primícias que o Senhor vai liberar e conectar estas verdades. E Ele quer nos encher. Quer nos encher. Fala assim, Senhor, pode me encher. Aleluia. Deixa de te encher de água. Vai chover. Vai continuar chovendo. Aleluia. E o que acontece? Você é cheio para quê? O Senhor vai me encher para quê? Ele vai encher a igreja para quê? No verso 8, Ele continua dizendo, Jesus disse, agora, tirai agora, e levai ao mestre-sala. E levaram. Irmãos, eu parei para meditar nessa passagem do verso 8. Imagina, você servo, eu servo naquela festa. Servos para servir. Jesus está dizendo, olha, enche as talhas com água. Talvez você acha que não? Ia pensar, mas para que encher talha de água? Já, todo mundo que chegou já se lavou, ninguém vai chegar mais, o vinho até acabou. Para que encher isso? Que serviço desnecessário? Não, mas comentaram, olha, Jesus é o Senhor, Ele manda, Ele ordena. E se Ele está falando, vai acontecer algo novo. Vai vir algo novo, vai ter vida. Talvez eu imaginaria assim, bom, o mais provável então era encher os odres. O óbvio
era encher os barris aonde estava o vinho que se acabou. Por que não encher os odres, os barris de água? Por que ter que encher as talhas? Era mais fácil encher onde estava o vinho que tinha acabado. Preste atenção, estava meditando nessa verdade. Mas Jesus pediu para encher aquilo que não servia para pôr vinho. Vou dizer novamente, Jesus pediu para encher aquilo que não servia para pôr vinho. Fiquei orando, pedindo a Deus, Senhor, interessante, devia encher de água então os olhos. Por que encher? Sabe por quê? Jesus vai usar os improváveis. Jesus vai usar aqueles que não estão aparentando, aqueles que dizem, olha, será que eu tenho propósito? Jesus vai usar para revelar a glória dEle. Receba isso no seu espírito. Fala isso para o seu irmão que está do seu lado. Jesus vai usar os improváveis. Aleluia! Aquilo que a gente falava assim, aqui já não tem mais propósito para essa festa. Jesus vai falar, encha, porque eu tenho um propósito. Meu irmão, talvez você achou, será que Deus tem propósito ainda na minha vida? Será que eu ainda sirvo? Deus está dizendo, serve, eu vou encher de água, e eu vou usar você para revelar a minha glória. Aleluia! Algo que o Senhor colocou no meu coração. Deus vai fazer nesses tempos coisas improváveis. Deus vai começar a liberar coisas inéditas. Aleluia. Se prepara, porque vai começar a acontecer coisas incomuns na sua vida. O Senhor colocou isso no meu coração. Ele vai quebrar o protocolo. Ele vai atropelar. Poder dele vai atropelar a tua vida. Poder dele vai atropelar aquilo que a gente se acostumou. A gente se acostumou a operar em Deus de um jeito. A gente tem um senso lógico das coisas. A gente é muitas vezes organizado com os processos. E fala, bom, se Jesus vai trazer vinho novo, ele vai encher de novo o odre. Mas ele fala assim, não, eu vou fazer do meu jeito. E o meu jeito vai ser surpreendente. Aleluia. Aleluia. Aleluia, vai começar a acontecer coisa incomum. Você tem recebido essa palavra na sua vida? Deus vai começar a te usar de um jeito que você vai falar, mas eu não servia para isso. Deus vai atropelar você, Deus vai atropelar seu esquema, Deus vai atropelar os seus conceitos, Deus vai atropelar seus achismos, Deus vai atropelar a nossa forma metódica de fazer as coisas, Deus vai atropelar os nossos esquemas, Deus vai atropelar a nossa lógica, e Deus vai falar, eu vou fazer do meu jeito, e esse jeito vai revelar o que eu preparei para a igreja. Deus vai usar aqueles que não são para confundir os que são. Deus vai levantar um povo que vai ser usado para a glória dele nessa terra, e esse povo é eu e você. Somos nós, somos a igreja. Aleluia. Mas olha só, ainda meditando nesse versículo, encher água, mas tinha sujeira, lavaram as mãos, tinha resto de unha, lavaram os pés. E olha, irmão, não se andava com um sapato bonito aí que nem anda hoje não. Era aquelas sandálias, os dedão tudo de fora. Imagina como era o pé da galera. E não era tudo asfaltado, não vinha no ar-condicionado no carro ligado. Vinham na chinelada, ou né, no jumentinho. Chegou na hora de lavar, pensa a cor da água. Pensa o caldo que ficou, a sopa que ficou, o resto que sobrou ali. Mas Jesus de Nazaré, Galileu, o Senhor tem quebrado esses paradigmas.
Ele tem pego pessoas igual a mim, igual a você, que olha para a nossa vida e fala assim, às vezes a água acabou, e só sobrou sujeira. Mas Ele tem um propósito com você. Aleluia! Ele vai levantar a sua igreja com poder nesses dias. Aleluia! E esses servos, quando encheram e receberam agora essa missão, tire e sirva. Servir a água. E não era no recipiente que seria a água, era no tacho da purificação. Isso poderia pôr a vida deles em risco. Porque se soubesse, olha, de onde vem essa água? Do tacho. Está doido? Da talha. Não, isso poderia pôr a vida dele em risco. Imagina saber a origem da água. Mas Jesus falou, tira a água e sirva essa água. Fala assim comigo, tirar a água. Aleluia, aleluia. O Senhor está nos enchendo. O Senhor está liberando a palavra.